Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem tem o privilégio de vos falar é o pastor Luiz Henrique. Sou aqui da Zona Leste de São Paulo. Estou aqui hoje para semear o meu testemunho no Semeando Vida. Amém? Você que está me ouvindo, através desse canal, seja edificado através do meu testemunho. Amém? Eu quero agradecer, primeiramente aí o pessoal do canal, que se propôs e vir aqui na Zona Leste de São Paulo, para estar colhendo o meu testemunho, E eu creio que através desse testemunho Deus vai destravar a sua vida. Deus vai fazer algo extraordinário para com a sua vida. Queridos, recebam a paz em nome de Jesus. Quero começar a contar o meu testemunho. Desde a minha juventude, sou um rapaz hoje que tenho 30 anos de idade. Sou filho de uma mulher faxineira e até hoje ela é faxineira, da dona Eva Pinheira da Silva. Sou filho do Luiz José de Jesus e quando tinha apenas 5 anos de idade, meu pai ali, ele nos deixou e foi uma luta para minha mãe poder criar a gente, porque a gente morava num quintal aonde, louvado seja Deus, havia os meus tios, Um era DJ e o outro era trabalhador, mas no momento não trabalhava. Mas ali na região onde eu morava havia muita criminalidade, havia muita bandidagem. E na época eu lembro que foi muito difícil para minha mãe poder nos criar, porque ela trabalhava com a faxina. E através do dinheiro da faxina não era fácil, irmão. Não era fácil. E eu vou começar a contar alguns relatos aqui que aconteceu conosco, Que muitas das vezes eles cortavam a nossa energia pelo fato da minha mãe não ter dinheiro. Eles cortavam a nossa água. E muitas das vezes, irmão, quando minha mãe chegava à noite, às vezes a gente já estava com a luz cortada e ela tinha que chegar em casa, ela tinha que fazer a fogueira para colocar comida no fogo. E eu lembro como se fosse hoje, minha mãe colocando a comida no fogo, e toda vez quando minha mãe ia colocar a comida no fogo, ela contava uma história pra gente. E às vezes ela começava a contar a história pra gente, e a gente olhava aquela história e a gente falava assim, deve estar em algum livrinho, deve estar em algum quadrinho, mas não, irmão. A história que ela contava era a história que ela ouvia o Edir Macedo contar. Ela começou uma certa vez, uma história que bastante me emocionou. Foi a história que está relatada ali em Daniel, Que fala do Sedac, Mesaque e Abednego. E eu lembro como se fosse hoje minha mãe com a panela no fogo. E ali não tinha energia, a gente não estava sem gás, minha mãe colocou a panela no fogo e tudo escuro. E a gente colocava às vezes, quando tinha dinheiro para comprar a vela, a gente comprava a vela. E ali tudo escuro, minha mãe começando a contar a história pra gente, a gente com fome, E ali minha mãe começou a contar a história de Sedac, Mesaque e Abednego, que havia 3 homens, que houve um decreto de um rei, e esse rei não queria que, quando as buzinas soassem, não era para que ninguém ficasse de pé, era para que todo mundo ficasse de joelho. E minha mãe começando a contar as histórias desses homens, começou a crescer algo dentro do meu coração. Começou a criar um desejo de saber quem é esse Deus, de fato, de verdade. E eu lembro que ali, quando minha mãe começava a contar essas histórias, crescia essa vontade dentro do nosso coração. E louvado seja Deus. E o diabo, sabendo de todas essas coisas, já sabendo da trajetória a qual nós chegaria até hoje, o dia de hoje, ele começou a sondar a terra, começou a me sondar. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, quando eu tinha os meus 6 anos de idade, louvado seja Deus, estava na frente da minha casa empinando pipa, e um carro veio e passou por cima das minhas 2 pernas. E o carro passou por cima das minhas 2 pernas, e eu comecei a me arrastar,
e fui atropelado, comecei a me arrastar. E quando eu estou ali me arrastando, pedindo socorro para minha irmã, que estava dentro de casa, eu tenho uma irmã mais velha, o nome dela é Amanda, e eu estou ali pedindo socorro para ela, e aí, irmãos, eles pegaram, me socorreram, vieram outro carro, me socorreram, me levaram até o hospital. E aí, quando minha mãe chegou de noite, eles entraram em contato com a minha mãe. Quando chegou de noite, eles entraram em contato com a minha mãe chegou no hospital. E tá lá eu com as minhas duas pernas engessadas para cima, né? E gritando, 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 gritando de dor. Mas havia uma promessa sobre a minha vida. Deus tinha falado para minha mãe que um dia, louvado seja Deus, Deus ia me colocar para se assentar na mesa dos príncipes e dos reis da terra. Louvado seja Deus. E essa promessa ainda estava de pé, porque minha mãe estava de joelho. Minha mãe estava orando pela minha vida. Louvado seja Deus, os meus avós eram tudo católico e eles não aceitavam a religião da minha mãe. Louvado seja Deus, mas minha mãe ainda estava de joelho. Louvado seja Deus. E eu lembro assim que claramente, quando minha mãe chegou no hospital, ela olhou, ela começou a orar, começou a chorar, porque a sentença veio do médico. O médico chamou minha mãe e falou assim: mãe, tá aí seu filho, a gente vai deixar ele em recuperação, tá bom? Para ver se os ossos dele colam. E aí, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses e nada do osso colar. Os dedos, a ponta dos meus dedos começou a entrar em decomposição, começou a apodrecer, começou a ficar preto. E o médico olhou para minha mãe e falou para minha mãe assim: mamãe, daqui a 7 dias a gente vai fazer alguns exames com ele. E se esses exames não constatar que os ossos estão colados, a gente vamos amputar as pernas deles. Louvado seja Deus. E eu lembro que nesse dia, quando minha mãe recebeu essa notícia, ela ficou muito angustiada, ela ficou triste. E ela pegou e ouvindo o Edir Macedo na madrugada, eu lembro que ela fez uma oração a qual nenhuma mãe faria. Nenhuma mãe faria. Ela olhou para os céus, com os olhos cheios de lágrimas, ajoelhada dentro daquele quarto do hospital, falou assim: Deus, Tu me deu o Henrique com 2 pernas, com os 2 braços, com 2 orelhas, com 1 ouvido. Senhor, se daqui a 7 dias aquele médico vir para operar o meu filho, para arrancar as 2 pernas dele, que o Senhor vinha levar ele, Senhor, naquela mesa, que o Senhor vinha recolher o meu filho naquela mesa de operação. E ali, irmão, louvado seja Deus, passou os 7 dias e o médico foi lá, né, olhou para mim, falou: Luiz, como que você está? Eu estou bem, graças a Deus. E ele falou: a gente vai começar a fazer os exames. E os médicos começaram a fazer os exames, né? E aí constatou que a pele voltou a crescer, o sangue começou a circular de novo, o osso estava colado. E para a derrota do diabo, irmão, eu estou aqui, ó, estou com as minhas 2 pernas, como vocês podem ver, porque o decreto do médico era em arrancar as minhas pernas, era amputar minhas pernas. Mas o decreto de Deus era em fazer um sacerdote da casa do Senhor. E pensa você que não foi por aí não que acabou, porque essa foi uma das tentativas de Satanás. Ao crescer, ao longo da minha caminhada, eu crescendo, né? E ali cheguei aos meus 11 anos, cheguei aos meus 12 anos, cheguei aos meus 13 anos, né? Brincando, fazendo coisas de criança, mas com os meus 16 anos de idade, eu conheci algumas amizades, conheci algumas pessoas, né? Comecei a encostar com alguns amigos, como diz no linguajar, comecei a encostar com alguns amigos. E os amigos fumavam cigarro, outros bebiam, outros deschavavam maconha, bolava maconha. E aí teve uma vez que um dos meus amigos falou assim: quer fumar? Fuma aí, dá um trago no baseado. E aí eu fui, fumei, comecei a gostar. Vi que aquele negócio me trazia uma alegria, mas era uma alegria momentânea, porque depois, quando passava a brisa da maconha, eu sentia um vazio dentro do meu coração, eu sentia um vazio dentro de mim. Era uma alegria que a qual naquele momento eu via os meus amigos sorrindo, brincando, né? Eu achava que era uma alegria para sempre, mas alegria para sempre só tem em Jesus. E aí, quando eu estava ali fumando maconha, daqui a pouco veio uns outros tipos de amigo, e aí me chamaram para fazer o primeiro assalto.
E eu lembro, irmão, quando eu fiz meu primeiro assalto, eu estava ali no Tatuapé e a gente foi para roubar um carro e quando a gente foi roubar um carro, os policiais vieram atrás da gente, né? Pegaram a gente, né? E houve até troca de tiro, irmão. Houve até troca de tiro porque um dos parceiros nossos estava armado e houve troca de tiro. E pela misericórdia de Deus nada aconteceu com a gente, mas a gente fomos presos. E mais uma vergonha eu trouxe para minha mãe. Minha mãe olhou para minha cara e falou: meu filho, você veio fazer o quê aqui? Você não precisa roubar, a mãe trabalha. Mas eu estava vendo a situação da minha mãe, mas eu fui mais pela amizade, pelos meus amigos, porque eu queria ser também igual eles, eu queria ser igual eles. E talvez você que está me ouvindo aí desse lado, você está sendo influenciado por amigos. E eu quero dizer para você que seu melhor amigo é Jesus. Louvado seja Deus, o seu melhor amigo é Jesus de Nazaré. Porque a gente pensa que o homem é amigo, nós pensamos que a mulher é amigo, mas o homem e a mulher não é amigo. Porque, irmão, quando chegar um dia da situação difícil, da situação que é onde você não tem para onde correr, quem vai estar do seu lado vai ser Jesus. Porque um vai correr para um lado, outro vai correr para o outro, e ninguém vai ficar do seu lado, irmão. Ninguém vai ficar do seu lado. E eu quero falar para você que eu não parei só nesse crime, né? Fui preso, né, diversas vezes, só de Fundação Casa. Eu tenho 10 passagens de Fundação Casa. Eu tenho 4 semi-liberdade, né? Fui preso por diversos crimes. Só não matei ninguém, não fui preso em homicídio, mas fui preso em vários outros crimes, né? Também nunca estrupei, também não fui preso em crime de estupro, né? E nem de tentativa com alguma mulher, não, graças a Deus, meu negócio era dinheiro e tráfico de droga. Irmãos, quando eu cansei do crime, do assalto, eu comecei a me envolver com o tráfico de droga. E aí no tráfico de droga, onde eu conheci a cocaína, no tráfico de droga eu conheci essa droga maldita que é a cocaína, né? E dei o meu primeiro tirinho, cheirei minha primeira carreirinha. Depois da primeira carreirinha eu já cheirava já 2 pinos sozinho. Depois da segunda dos 2 pinos eu já cheirava já 10 gramas de cocaína. Depois das 10 gramas eu comecei a cheirar 30, comecei a cheirar 40 gramas. E aí, irmão, chegou um momento da minha vida, irmão, que minha mãe olhou para minha situação e ela falou assim: filho, a mãe já não está aguentando mais o que você está fazendo. Porque para pensar para uma mãe, talvez você é mãe aí que está me ouvindo, e eu acredito que esse testemunho vai te edificar grandemente, porque talvez o teu filho está na cocaína, está na cachaça, está no lança-perfume, está fumando cigarro, está fumando maconha. E eu estou aqui para falar para você que há solução para o teu filho. Há salvação para a tua vida. Você que está me ouvindo, há salvação para a tua vida. Porque eu estava perdido. Eu não tinha caminho. O meu caminho era como se fosse esse mato que você está vendo aqui. Nós estamos filmando dentro do monte. O meu caminho era um caminho de morte, era um caminho de escuridão. Mas um dia eu encontrei Jesus. Um dia Jesus foi a minha luz. E eu quero falar para você, mãe que está me ouvindo, há solução ainda. Há solução para a tua vida. Há solução para a vida dos teus filhos. Há solução para o seu esposo. Há solução para o teu irmão. Há solução para todos que pertencem à sua família que está perdido, irmão. E ali comecei a traficar. E eu não quero ofender ninguém que está me ouvindo, que trabalhou só na sacolinha, vendendo cápsula de droga e paranguinha e pedrinha pequena, mas eu vendia, era de bloco de cocaína. A gente ia para os interior de São Paulo para vender. Quantas vezes eu não fui a tal mula, né? E quantas vezes também não esquematizei para outras pessoas ser mula. Mas eu achava que eu estava crescendo, mas eu estava só me afundando.
Eu achei que eu estava no caminho certo, mas eu estava no caminho errado. E aí, irmãos, quando eu tive o meu primeiro encontro com Deus, foi na Fundação Casa, eu escutando o louvor do irmão Lázaro, foi a Igreja Universal que foi lá, e aí, ali naquele encontro ali que eu tive na Fundação Casa, uma moça falou assim para mim assim: ei, jovem, escuta o que eu vou falar para você. Um dia você vai ser um pastor. Um dia Deus vai te levantar como um sacerdote. Um dia Deus vai te levantar como pregador da palavra. E ali eu comecei a chorar, porque a gente sente quando é pra gente. E ela falou assim pra mim assim: o que você está vivendo? Isso aqui eu nunca contei pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Tem muitas pessoas que estão aqui me ouvindo. E eles estão até surpresos por isso que eu estou contando. Mas eu quero falar pra você que está me ouvindo a solução pra tua vida. E aí, irmãos, eu escutei aquelas palavras e comecei a colocar um desejo no meu coração. Engraçado que quando eu era pequeno, que eu tinha quebrado as pernas e eu estava com gesso, ia um obreiro da Universal e ele pegava eu, colocava nas costas, e eu ia até o núcleo. E aí depois, após eu ter tirado as talas, após eu ter tirado, né, tive que reaprender de novo a andar. Eu tive que aprender de novo a andar. Eu tive que aprender de novo a caminhar, para ser os processos de fisioterapia. E aí, irmão, eu lembro que quando eu era pequeno, quando faltava a tia da escola, de tanta gente ver o pastor pregar, eu falei: rapaz, aí eu juntava todas as crianças assim, e eu imitava o pastor da igreja. E ali já nascia uma chamada. Ali já chamava algo para a obra de Deus. Queridos, ao se passar o tempo, eu comecei a ver que a chamada de Deus estava mais forte do que eu pensava. O que Deus queria na minha vida estava mais forte do que eu pensava. E comecei a ir para a igreja. Mas, irmão, não foi fácil para mim. Comecei para a igreja, morava na casa da minha mãe, mas não consegui prosseguir na igreja. Caí de novo, voltei a beber, voltei a usar droga, voltei a me prostituir, voltei para o crime e continuei. Chegou um tempo que minha mãe falou assim: filho, não dá mais. Eu lembro que eu tinha ido para a praia com alguns amigos em São Vicente. Quando eu cheguei, minha mãe falou assim: a partir de hoje você não mora mais aqui dentro. Eu lembro que tinha algumas roupas minhas prontas já. E aí ela falou para mim não deixar você na rua. Eu vou ligar para sua prima em Itaquaquecetuba. Hoje ela é finada, hoje ela morre, hoje ela já descansa, né? E aí ela pegou e me recebeu, minha prima. Fiquei na casa da minha prima um mês. Fiquei na casa da minha prima um mês. E ao ficar na casa da minha prima um mês, arrumei um trabalho no mercadinho. E comecei a trabalhar ali naquele mercadinho. E minha prima falou assim: também aqui não vai dar para você ficar. Eu falei: meu Deus, mais uma vez na rua? Mais uma vez na Rua da Amargura. Fui morar numa pensão ali em Poá. E após estar trabalhando em Poá, morando em Poá e trabalhando em Itaquaquecetuba, eu tive que dar um rumo para minha vida. E eu começava naquele quartinho, e eu lembro que o quartinho, na pensão que eu morava, ele era 1,5 metro para frente, e para os lados era 1 metro só. Era 1,5 metro para frente, era bem pequenininho, era um tamanho de um banheirinho, era um tamanho disso aqui, mais ou menos. E eu lembro que era uma cama, e a cama era uma cama de cimento, e a gente colocava um colchão, era um colchão bem fininho. E como naquela época eu saí da casa da minha mãe só com as roupas do corpo, eu não tinha uma coberta, mas eu tinha uma blusa. Eu me cobri ali com aquela blusa. Eu lembro que eu tinha um radinho, eu tinha um celularzinho bem pequenininho, não era nem esses grandão de WhatsApp. E aí eu colocava no Jornalim Panarim,
E ali eu ouvia os testemunhos, o telhado dos pregadores, e começando a ouvir a palavra de novo. E Deus começando a trabalhar na minha vida. E naquele momento, irmão, eu estava achando, irmão, que eu estava esquecido, mas eu estava na olaria. Deus me permitiu chegar nessa situação de toda a minha família esquecer de mim. Deus permitiu todo mundo olhar, não olhar para mim, para minha situação. E talvez você que está me ouvindo aí, Deus não está permitindo nem sua mãe te ajudar, nem sua esposa te ajudar, ninguém te ajudar. É porque Deus está te levando para a olaria, porque Ele quer fazer um vaso novo dentro de você. Ele quer fazer uma história nova para você. Ele quer fazer algo sobrenatural acontecer na sua vida. Ali estava, naquele quartinho, coberto, tantas noites frias, geladas, e só com aquela coberta. E Deus trabalha na minha vida, a palavra entrando, eu escutando pelo radinho, a palavra entrando dentro de mim. E um certo dia eu estou trabalhando ali no mercadinho, entre uma senhorinha. Eu acredito que você já ouviu falar do testemunho do Guina. Sabe aquela velhinha que encontrou com o Guina? Eu fui privilegiado com uma velhinha dessa também. E eu estou ali atendendo no açougue. E aí a velhinha veio, olhou para minha cara, pediu a mistura, eu fui lá e preguei para ela. Eu lembro que foi uma salsicha que ela pediu. Eu peguei a salsicha, pesei para ela e ela olhou para mim e falou assim: assim diz o Senhor dos Exércitos para você. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus vai fazer de você um grande pregador do Evangelho. Deus vai mudar a sua história. E ali eu lembro que aquela mulher começou a falar coisas que só eu e Deus sabia. Ninguém mais sabia. Só eu e Deus. Eu comecei a chorar e ela falou assim: a partir de hoje, toda angústia que está no seu coração, Deus está tirando. E Deus me trouxe aqui. Eu estava na minha casa orando. O nome dela é Edna. Eu estava aqui na minha casa orando. E Deus mandou eu cuidar de você. Aí eu pensei, né? Rapaz, essa mulher vai cuidar de mim. Ela falou: eu vou cuidar de você. Falei: rapaz. Falei: amém. Aí continuei a trabalhar. Ela falou que a alegria ia entrar mesmo. E entrou a alegria aquela hora. Eu comecei a trabalhar, parecia que tinha saído um peso das minhas costas. E eu comecei a trabalhar mais alegre, comecei a trabalhar mais contente. No final de tudo, do serviço, fecharam a porta. Lavei lá o açougue, lavei onde eu trabalhava. Tô saindo pra fora. Quem tá lá na esquina com a mão assim, ó: ei! 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 A veinha. A veinha tava lá me esperando. Ela falou assim: a partir de hoje, se você quiser, eu vou cuidar de você. Mas vai ser assim: você vai sair do seu emprego, você vai pra igreja, mas eu. Eu falei: eu quero. Eu quero. Ela falou: onde você mora? Eu falei: moro lá em Poá, numa pensão. Ela falou assim: tá bom, vamos orar. Todo dia, quando era 9 horas da noite que eu saía do mercado, eu entrava às 2 e eu saía 9 horas da noite, 9h30. 9 horas, 9h20, 9h15, eu saía do mercado. Quem estava lá na esquina? Com a Bíblia já, a veinha. E nessa minha caminhada, indo com ela para os cultos, indo com ela nas casas, ali já estava nascendo a minha chamada. Ali eu já estava começando a desenvolver a minha chamada, começando a desenvolver o Evangelho, começando a desenvolver no Evangelho. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E quanto mais eu começava a andar, Deus começava a confirmar aquilo que Ele tinha na minha vida. Deus começava a fazer algo na minha vida. Deus começava a realizar o sonho dEle na minha vida. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, eu lembro que ela falou assim: a partir de hoje você não vai morar mais naquela pensão mais não. Eu lembro que ela foi comigo lá buscar e ela ficou traumatizada. Detalhe, na pensão não entrava mulher, mas naquele dia ela conseguiu entrar. Quando Deus está no controle de todas as coisas, quando chega a hora de Deus fazer algo na sua vida, nada impede. Em Isaías capítulo 43, verso 3 está escrito assim: antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar de minhas mãos, porque operando Deus, quem impedirá?
Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Se Deus prometeu algo na sua vida, Ele vai cumprir. E eu lembro que eu peguei as minhas coisas, né? Já tinha alugado a casa, era próximo do meu serviço, também próximo da casa dela. Eu aluguei uma casa de 2 cômodos e um banheiro e ali estava começando a minha história. Ali estava começando um novo cenário. Ali estava começando uma nova etapa da minha vida. E, irmãos, confesso para os irmãos que não foi fácil no começo. Foi muito difícil no começo. Porque uma coisa é você começar a fazer as coisas, uma coisa é você ser acostumado com a mãe fazer. Outra coisa é você começar a fazer as coisas. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer minha comida, eu tinha que fazer tudo. E aí ainda tinha que sair ainda para a igreja. E não foi fácil, irmão, para mim. Porque hoje as pessoas estão pregando um evangelho de facilitação. Mas o evangelho é luta. O evangelho é renúncia. O evangelho é perseguição. Mas a vitória, ela é certa para conosco. Irmãos, eu quero falar para vocês, e já quero assim também, já terminar a primeira etapa aqui desse testemunho, ok? Quero dizer para vocês que após todas essas coisas que sucederam sobre a minha vida, todas essas coisas acontecerem na minha vida, Deus começou a trabalhar em uma outra área da minha vida. E eu quero contar para você na próxima etapa, na minha área sentimental. Irmão, eu quero que você ouve esse testemunho da minha área sentimental, que é um testemunho impactante da parte de Deus e vai te edificar grandemente. Mas eu quero falar para você que está perdido no mundo das drogas, que está no tráfico, talvez você está num presídio, talvez você está dentro de um quarto, oprimido, cheirando cocaína, querendo se matar. Eu entendo você. Eu entendo você. E eu entendo até o que você está passando neste momento. Mas se você não tiver uma iniciativa, se você não der um passo, irmão, nada vai mudar na sua vida. Porque o prazer do diabo é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele quer mudar a tua história. Mas cabe você dar lugar para Deus. Cabe você dar um passo para Deus mudar a sua história. Mas para que Deus viesse mudar a minha história, para que hoje eu viesse chegar aqui até hoje e contar esse testemunho para você, foi necessário eu dar um passo. E hoje eu convido você que está me ouvindo. Talvez eu não sei onde você está me ouvindo, se você está me ouvindo da Bahia, se você está me ouvindo aqui em São Paulo, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, de Minas Gerais, talvez nos Estados Unidos, talvez na África, eu não sei de onde você está me ouvindo, mas eu sei de uma coisa, que há uma chamada de Deus na sua vida. E a chamada de Deus é tão forte na sua vida, que é maior do que a sua vontade, que é maior do que a sua vida, irmão. É maior do que esse vício. É maior do que essa jaula onde você está trancado. É maior do que esse quarto que você está oprimido. A chamada de Deus. Sabe por quê? Porque se fosse para você morrer, você já tinha morrido. Porque não ia precisar você mesmo se matar. O próprio Deus ia falar: Satanás, vai lá e mata. Se fosse para você morrer, você já tinha morrido. Você não conseguiu entender que a sua chamada, ela é maior do que a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Ela é maior do que esse desejo de você querer se matar. E eu quero falar para você. Eu já tive esse desejo. E eu quero falar para você, dê um passo para Jesus. Faça a diferença. Pastor, mas tem várias pessoas que estão me olhando e hoje elas, sabe, uma outra hora eu estava na igreja, mas eu caí. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Pastor, eu não caí, mas se eu virar crente, minha família vai colocar eu para fora de casa. Deus, Ele sabe como operar em sua vida. Ele sabe dar estratégia, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele também é a vida. Ele vai arrumar uma estratégia para você. Mas cabe você dar um passo para Deus, para que Deus venha realizar o desejo do coração dele. Eu quero deixar uma palavra e já concluo essa primeira etapa. Vou deixar uma palavra para a tua vida. Salmos 37, verso 4 e verso 5, está escrito assim: deleita-te no Senhor
e Ele conceberá o desejo do vosso coração. O 5, diz assim, o verso 5, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E antes de eu contar referente à minha vida sentimental, eu acredito que você vai aprender de fato, de verdade, aquilo que Deus Ele quer fazer na sua vida. Talvez a sua vida sentimental esteja como a minha. E eu creio, esteja como a minha estava antes. E eu creio que nesta noite a chave vai estar na sua mão através do meu testemunho. Antes de eu começar a contar o testemunho do meu casamento, eu quero contar o testemunho de quando eu morei aqui neste monte. A gente estamos na zona leste de São Paulo, né? Uma região de bastante comunidades. Nós estamos aqui no monte, como vocês podem ver, o Monte Sagrado, o monte daqui de Guaianazes, muito requisitado aqui em São Paulo, ok? E um dia quando você estiver aqui, você que não é daqui de São Paulo, você que é de outro estado, faço o convite para você, você que gosta de orar, você que gosta de ouvir a voz de Deus, venha para este lugar, que aqui nessa terra tem profeta. Amém? Queridos, no ano de 2016, eu tive algumas situações em minha vida que eu fui obrigado a vir morar aqui no Monte de Guaianazes. E eu tenho fotos, depois o nosso amigo, o produtor, vai colocar as fotos aí para vocês dar uma olhada de quando eu morei aqui em Guaianazes, morei aqui no Monte de Guaianazes. E eu quero falar para você uma coisa, que Deus cuida, tá? Você, profeta que está no anonimato, você, irmã que está no anonimato, missionária, que está fazendo a obra missionária e está achando que está esquecida, Deus cuida de você, Deus cuida de mim. E o mesmo Deus, eu quero ser profeta na sua vida, o mesmo Deus que cuidou de mim vai cuidar de você. O mesmo Deus que trouxe o pão, a carne e a água para Elias, Ele vai cuidar de você. E quando ninguém quiser mais abençoar a tua vida, Ele vai falar, desce para Sarepte, porque lá eu já preparei a provisão. E Deus vai preparar a provisão para a tua vida, amém? Eu vim morar para cá, para esse monte, no ano de 2016 e no ano de 2017. E morei aqui 3 anos aqui. Irmãos, coloquei a minha barraca aqui. Minha barraca era como se fosse um cômodo de uma casa. E muitas pessoas vinham aqui adorar a Deus, né? Nós fomos um pastor muito requisitado aqui nesse monte de Guaianazes. Muitas pessoas vinham. E eu vou falar uma coisa para você. Eu vou começar a contar uns testemunhos aqui que é muito forte. Uma certa vez, estava eu dentro da minha barraca e estava um dia chuvoso, Alabaracel e Kamanaga Xanderébia. Estava um dia muito chuvoso e eu lembro que eu desci para orar, e quando eu desci para orar, o Espírito Santo falou para mim assim, não sai lá para fora, porque se você sair lá para fora, vai ter um espírito maligno, tem um homem lá fora lá. E ele é um dos principados. E hoje ele veio aqui nessa noite para te amedrontar. E eu, como crente curioso, abri a minha barraca bem devagarinho e coloquei a minha cara para fora. Quando eu coloquei minha cara para fora, tinha um homem sentado, igual esse assento que está aqui, ó. Sentado, todo de preto, com uma lança na mão. E ele estava de cabeça baixa com um capuz. Quando eu vi esse homem, eu entrei para dentro da barraca. E na entrada de dentro da barraca, eu comecei a pedir misericórdia, me ajoelhei, misericórdia, misericórdia. Na hora que eu entrei, caiu um relâmpago. Bom! Nisso que caiu esse grande relâmpago, eu levantei o meu rosto, porque eu me assustei pelo poder, pelo estrondo que deu o relâmpago. Parecia que tinha caído aqui dentro da minha barraca. E eu olhei, quando eu olhei para cima, eu vi o cara atrás da minha barraca. E o Espírito de Deus falava dentro do meu ouvido, hoje ele não vai colocar a mão em você, porque sou eu o Senhor da tua vida. Eu quero falar uma coisa para você, que o mundo espiritual ele existe. Alabacamantiobria, o mundo espiritual ele existe e ele é de verdade. Abacamanchebe da calabarachura, ele existe e ele é de verdade. Louvado seja Deus. E uma certa vez, eu estava também aqui no monte
E eu acordava mais ou menos, porque aqui no monte você não dorme, você cochila. Porque você dorme escutando o hino da harpa, você acorda com os irmãos clamando. De manhã logo cedo você já acorda já com as irmãzinhas andando aqui, sapateando no mistério. Aqui o negócio é bom, aqui é terra boa. E aí, irmão, a gente cochila. E esse dia eu acordei cedo e comecei a varrer aqui meu arraial com a minha vassoura. Comecei a varrer, comecei a cantar o hino da harpa. Foi na cruz, onde eu vi os meus pecados carregados por Jesus e estou ali cantando, né? E daqui a pouco desce três pessoas. E quando desce essas 3 pessoas, eles saudam eu com a paz do Senhor. Eles saudam eu com a paz do Senhor. Eles saudam eu com a paz do Senhor. E quando aí eu saudei eles com a paz do Senhor e vi que eles eram diferentes. Eu vi que eles eram diferentes. E continuei, terminei de varrer, entrei para dentro da minha barraca. E isso era umas 5h30 da manhã. Entrei para dentro da minha barraca, eram umas 6h20 da manhã, já estava um sol quente. E os irmãos passaram de novo por aqui. Quando os irmãos passaram de novo, eles passaram em silêncio, mas todos eles olharam para mim, os 3 olharam para mim. Eu lembro que eu pedi para o meu cunhado para ele trazer as lanternas para mim. Era um dia de manhã cedo, ele falou assim, vem aqui que você pega lá em cima. E quando os 3 passou, eu falei assim, eu vou perguntar para os irmãos o que eles foram fazer lá embaixo, porque eles entraram na mata fechada. Se vocês, a câmera olhar, lá para trás a mata é fechada, pode ver, a mata é completamente fechada. E eles entraram na mata fechada. E eu fiquei curioso, eu falei assim, eu vou perguntar para os irmãos o que eles foram fazer lá na mata fechada. Quando eu subi, cadê os irmãos? E aquilo me perturbou e eu falei, Deus, quem foi aquelas pessoas? Entrei na minha barraca de tarde, entrei para a oração. E quando eu terminei a oração, eu tirei uma palavra, porque o Senhor não falou comigo, eu tirei uma palavra. E saiu lá em Salmos capítulo 34, verso 9. Aquele que teme ao Senhor, Deus acampa os seus anjos. Deus estava falando para mim, filho, ali eram os meus anjos que estavam acampados. Irmãos, aqui neste monte eu vivi muitas emoções, muitas coisas sobrenatural. Vontades que eu tinha de se alimentar, irmão, de comer um arroz, de comer um feijão, de comer uma carne. E ali, muitas das vezes eu não precisava cozinhar porque os irmãos mesmo traziam. Os irmãos traziam a refeição do dia, os irmãos traziam a refeição da tarde, os irmãos traziam a refeição da noite. Eu quero falar para você que Deus, Ele cuida de nós no mínimo detalhe. Ele cuida dos mínimos detalhes. Meus filhos eram tudo pequeno, eu lembro na época que meus filhos eram pequenos. E eu estava morando aqui no monte, estava passando um processo na minha vida sentimental. E estava aqui no monte. E eu lembro que a mãe dos meus filhos, ela vinha, quando ela saía daqui, ela saía com cestas e cestas. Cestas e cestas de Danone, de bolacha. A Bíblia diz que o salmista Davi vai dizer assim, ei, no Salmo 37, verso 25, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Eu quero falar para você, ei, nem você vai mendigar o pão, que é justo, e nem a sua descendência vai passar fome, porque Deus está mandando eu liberar uma palavra para a tua vida. Ei, Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua parentela, vai cuidar das suas coisas, vai cuidar das suas finanças. Se preocupa não, porque Deus vai cuidar de você. É Ele que cuida. E eu lembro que ela saía daqui com as coisas e muito me alegrava nisso, porque isso trazia para mim vontade de buscar mais e mais e mais e mais. Eu quero falar para você, nessa etapa, que a gente estamos falando do meu convívio, das experiências que eu tive aqui nesse monte de Guaianazes. Irmão, foi coisas extraordinárias. Mas a inveja também vinha. A inveja ministerial, isso é um perigo. Vários invejou. Mas através desse monte aqui, irmão, eu orei por uma pessoa e a pessoa levantou do leito lá no Hospital das Clínicas. Já estava em fase terminal.
Eu estendi minha mão, preguei para a mãe, para o pai, falei assim, vocês creem? Elas falaram, creio. Na oração Deus falou para mim assim, fala para a mãe e para o pai que hoje eu estou tirando ela do vale da sombra da morte. Era uma menina. E Deus tirou essa menina do vale da sombra da morte. Os médicos já tinham dado um decreto de morte. Falou assim, ó, vai tirar da tomada quando vocês chegar de noite. Já tinham assinado o papel, o termo de responsabilidade. Mas só que ao pregar a palavra aqui para essa família, quando eu terminei de pregar, quando eu orei, o Espírito Santo falou assim, fala para ela que hoje eu estou tirando essa criança do vale da sombra da morte. Quando eles chegaram no hospital, irmão, eles saíram daqui do monte. Quando eles chegaram no hospital, a menina estava sentada, intacta, sem nada. A menina estava incubada, ela estava na tomada. O médico já estava preparado para só tirar a moça da tomada. Mas Deus é o único que dá a última palavra. Porque em Provérbios capítulo 16 está escrito assim, que do coração do homem são as suas preparações, mas da boca de Deus que vem a última palavra. Deus está mandando falar para você que talvez que está achando que não tem jeito, talvez você está olhando e está falando assim, pastor, para minha causa não tem jeito. Eu vim aqui como boca de Deus para falar para você, ei, tem jeito sim, porque a preparação do coração é do homem. O diabo pode montar o plano, pode montar estratégia, o homem pode mostrar estratégia, a mulher pode falar que não, mas Deus vai dar a última palavra na sua vida. É Ele que vai dar a última palavra. E aquele casal vieram no outro dia todo feliz, porque depois de 5 dias da oração, e quando eles, eu vou falar, Deus, porque eles eram tudo idólatra, eles eram católicos, mas quando eles ouviram a palavra, quando eu liberei a palavra sobre a vida deles, eles não endureceram o coração. E Isaías falou assim, ei, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. E talvez você que está aí do outro lado está me ouvindo e está assim, será que eu vou, será que eu não vou? E Deus está mandando eu dizer para você, vem logo, porque a sentença do diabo é te matar, mas eu quero dar vida. Eu não quero só dar vida física, mas eu quero dar vida para os seus sonhos, eu quero dar vida para o teu ministério, eu quero dar vida para o seu casamento, eu quero mudar a tua história hoje, aleluia. Ele quer mudar a tua história, mulher. Ele quer mudar a tua história, jovem. Ei, rapaz. Ei, varão, Ele quer mudar a tua história. Mas cabe você, aleluia, dar o primeiro passo, porque aquela família deu o primeiro passo. Talvez se eles não tivessem vindo aqui no monte, era a última noite que eles iam ver a sua filha. Talvez eles até estavam na sua cabeça, nós vai lá no monte. É a única esperança, nós ir lá no monte, falar com Deus daquele rapaz. Aleluia. Mas não fui eu que fiz milagre, não. Foi o Todo-Poderoso que fez acontecer. Porque quando Lázaro estava naquela tumba, já havia 4 dias que ele estava morto. Jesus falou, retire a pedra. Porque, ei Maria, eu sou a ressurreição e também sou a vida. Ele quer dar vida para alguém que está me ouvindo aí, ô glória. Escuta, eu vivi várias emoções aqui, fizemos várias vigílias, fizemos vários movimentos, pessoas foram libertas, demônios foram expelidos de vida de pessoas, casamentos saíram daqui desse arraial, onde vocês estão aqui vendo a gente filmando, casamentos saíram daqui desse arraial, pessoas que estavam vivendo a vida com um casamento de atribulação, eles foram abençoados, eles se uniram de novo. E agora eu quero entrar para falar um pouquinho da minha vida sentimental, o que aconteceu, a reviravolta e a restauração da parte de Deus. Há um tempo atrás, no começo da minha conversão, eu comecei a ir para os lares e ali eu conheci a missionária chamada Eliane. Na época ela morava no município chamado Manoel Feio, aqui em São Paulo. É um município, né, que não pertence à capital, mas é um município, mas é estado de São Paulo. E ali eu conheci essa mulher e aí através dela comecei a entrar nos lares.
Através da vida da irmã Edna, que eu contei na outra etapa do meu testemunho, também comecei a entrar nos lares. E a gente começou a fazer a obra missionária. E uma certa vez ela pegou e falou assim: Henrique, você não foi, né? A gente conhecemos uma missionária que ela revela o profundo e o oculto escondido. É uma mulher muito usada por Deus. Eu quero que você dobre a sua atenção nisso que eu vou contar para você. Porque eu estou abrindo o livro da minha vida para você. E eu não quero lançar minhas pérolas aos porcos. Eu quero que você seja edificado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero que você seja edificado através do meu testemunho. Escute só isso. E ali, ela falaram, eu falei, glória a Deus. Ela falou assim, ó, no próximo semana ela vai estar aí. Eu falei, amém. E aí, do decorrer da semana, fui para um culto. E Deus tocou na vida de um pastor chamado Ai, Jesus. Pastor Jonathan, dali do Itaim Paulista, dali de Ferraz de Vasconcelos. E ele falou assim, pastor Henrique, na época não era pastor ainda, ele falou assim, Henrique, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus vai trazer uma varoa para a sua vida. E essa varoa, ela vai caminhar com você na terra. E aí, eu peguei e recebi aquela profecia, né, porque estava sozinho. E a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, irmão. E aí, irmãos, eu recebi aquela profecia e ele falou assim, vigia, porque vai vir os pratos. Irmão, do jeito que eles falou, aconteceu. Veio os pratos vieram, mas o que prevaleceu foi o que Deus falou na boca daquele profeta. Aí se passou os dias, aquela missionária chegou e eu estava sentado na sala da irmã, da missionária Eliana, e quando a porta do carro bateu, que ela chegou com um pastor chamado Antônio, que também mora no mesmo município de Manoel Feio, de Itaquaquecetuba, perdão. E aí, quando eu ouvi o barulho da porta batendo, eu estava sentado, e aí o Espírito de Deus falou dentro do meu ouvido, está aí a sua companheira, a quem eu falei para você que ia caminhar com você na terra. E aí ela cumprimentando todos, cumprimentou eu, cumprimentou os irmãos. Engraçado que quando foi na vez dela, eu dei uma olhada bem para ela. Falei, deixa eu ver, né? Se é do jeito que eu gosto. Porque, irmão, aprenda uma coisa. Quando você pedir uma coisa para Deus, fale como do jeitinho que você quer. Se é um carro que você quer, fala para ele, Deus, eu quero um carro assim, 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 assim. Não fica nesse negócio que Deus me der, tá dado e é benção. Não. Deus quer que você desenhe aquilo que você quer. Amém? E aí, eu sentado, eu dei uma olhada, falei, rapaz, a varoa é bonita. E com 3 meses, vou dar uma acelerada, com 3 meses ali, eu me casei com essa varoa. Me casei com ela de tantos os crentes falar que crente não namorava. Eu quero que você aprenda bem isso. De tantos crentes falar que crente não namorava, que crente já tinha que casar logo, eu acabei fazendo o que os crentes queriam. E deixei de fazer a vontade de Deus. Porque, irmão, uma coisa é você ouvir a voz do povo. Outra coisa é você ouvir a voz de Deus. Uma coisa é você querer andar na vontade de Deus. Outra coisa é você querer andar do jeito que os homens querem. Porque tem muitas pessoas que estão andando, achando que estão andando do jeito que Deus quer, mas não está andando do jeito que Deus quer. Não está andando conforme a Bíblia quer, mas está andando conforme os homens querem. E olha só, eu me casei com essa mulher, tive 2 filhos lindos com ela, maravilhoso. E nosso casamento foi um casamento muito conturbado, com muita briga, com muita contenda. E nós 2 congregando no mesmo local, e eu acabei, vou ser sincero para você, acabei me afastando do caminho do Senhor. Casado com ela, acabei me afastando. Eu acabei me afastando do caminho do Senhor. Fui morar na rua. Fui morar na rua. Morei 1 mês
2 meses, perdão, ali no centro de São Paulo, no Brás, no coração de São Paulo, no Brás. Morei ali no Lago da Concórdia, morei ali, louvado seja Deus, lá na Praça da Sé, debaixo daquela ponte do Parque Dom Pedro, morei ali. Louvado seja Deus, comi comida do lixo. Às vezes eu lembro que eu tinha que quelebre a forca, o naragabadaka manchebe da calabarachandaraio. Eu lembro que muitas vezes eu tinha que sair correndo de lá do Parque Dom Pedro para vir até Celso Garcia depois da estação do Brás, para correr num restaurante que é onde eles davam a refeição. E eu tinha que correr, às vezes eu conseguia pegar o resto. Quando eu não conseguia, eu tinha que abrir algum lixo. E no dia aí se passaram os dias e o Espírito de Deus testificou dentro do meu coração, dentro da minha casa. E eu lembro como se fosse hoje, que eu entrei ali na AD Madureira, do Samuel Ferreira. E quando eu entrei naquele culto ali, eu estava sujo, irmão, situação de rua. Estava morador de rua, cabelo grande, todo sujo, fedido, com tênis rasgado, furado. Eu estava daquele jeito, irmão, sujo. E a igreja lotada porque tinha ido uma cantora renomada, né? E naquela época ela estava bastante requisitada, porque era uma cantora que estava explodindo, que é a Kelly Bianca, Bianca, isso. E aí, eu lembro que quando eu entrei naquela igreja, ela começou a cantar uns louvores, e eu me ajoelhado ali, falando com Deus, falei, Deus, aqui dentro dessa casa eu sou o mais sujo. Porque chega uma hora na sua vida, irmão, que você perde o prazer de tudo. Chega uma fase na sua vida que você já não acha que você não é ninguém, você não é digno de nada. E talvez você que está me ouvindo, você está achando que você não é digno de nada. Você está achando que você é o pior dos piores. Mas eu venho aqui para falar para você que enquanto a vida é esperança para você. Eu quero falar para você que talvez que alguém não está acompanhando e valorizando, te valorizando. Tem alguém lá no céu que te valoriza. Tem alguém no céu que te valoriza e está esperando você de braço aberto como pródigo. A história diz que o pai finta os olhos e vê que o pródigo está vindo de longe. E a história diz que, pode observar o texto, que o pródigo está vindo, mas quem corre não é o pródigo, quem corre é o pai e abraça o pródigo. Eu quero falar para você que talvez gastou tudo, talvez está na rua da amargura, talvez está triste, está angustiado. Deus está mandando dizer para você, ei, eu estou de braços abertos para te receber. Porque Isaías disse, ei, as mãos dele não estão colhidas e nem seus ouvidos agravados. Ele está te chamando para você ter uma comunhão com Ele. Ele está te chamando para perto. E Ele quer que você venha para perto. Venha para perto, venha depressa. Eu lembro que eu cantei, e eu lembro que eu estou vendo aquela mulher cantando. E eu estou vendo aquela, não é Kelly Bianca não, é Kemily. Kemily. E eu lembro que quando ela começou, perdão, é Kemily dos Santos. E aí eu lembro que ela começou a cantar aquele louvor. E quando ela começou a cantar, de tempestades e bonâncias. Aí ela começou a cantar aquele louvor. O que pra mim é impossível. Aquele louvor começou a entrar no meu coração. Pra mim é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno. Mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver. Ei! Experiência para eu contar. Isso é Jesus a me moldar. Foi assim, não foi? Está... Meu Deus. E ali aquele louvor foi entrando de mim. Eu falei, rapaz, é o que eu estou vivendo.
E aí o Espírito de Deus falou assim, vem que é hoje. E eu lembro que naquele dia eu peguei e voltei para casa, voltei para minha casa e voltei para a casa do Pai. Comecei a voltar de novo a caminhagem da presença, voltei para o meu lar. Alabaracel. E Deus está mandando dizer para alguém que está me ouvindo deste lado. Será que eu vou ter que criar uma situação para você voltar? Elebando que me deve da calabarachúria. Porque tem situações, aleluia, louvado seja Deus, que Deus permite acontecer na vida do homem, para que o homem venha voltar para os caminhos de Deus. Tem caminhos que Deus permite o homem caminhar e trilhar, para que ele venha entender que não há caminho fora do caminho de Deus. Porque Jesus disse, ei, eu sou a verdade, eu também sou a vida, eu também sou o caminho. Ei, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não tem como você ir a Deus se você não for por Jesus. E aí eu lembro que voltei para minha casa, mas não acabou as brigas, continuamos brigando. E aí toda vez que eu brigava com ela, eu falava, meu Deus, e agora? Meu Deus, o que vai ser? O que vai acontecer? E aí eu lembro que uma vez eu vim para cá para o monte fazer um propósito. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, ali na frente tem uma barraca. E aí eu estava naquela barraca, isso pode filmar, estava naquela barraca, deitado lá. E aí eu fiz um propósito de mais ou menos 30 dias, 90 dias, perdão, fiz um propósito de 90 dias, mas ela sabendo de tudo. E eu descia, eu quero que você dobre bastante sua atenção para você ouvir isso. E eu lembro que eu descia 2 vezes na semana para levar o dinheiro do aluguel, porque eu era um obreiro itinerante. E Deus me sustentava, até hoje Ele me sustenta. E eu descia com o dinheiro do aluguel e descia com o dinheiro da compra. E levava até ela. Mas aconteceu que quando estava concluindo o meu propósito, ela olhou para mim, eu telefonei para ela e ela falou para mim assim, a partir de hoje, você não precisa mais vir para casa. Você já vai direto para a casa da sua mãe daí do monte. É isso mesmo. Eu estou contando isso aqui para todo o mundo ver. Todo mundo, isso aqui não é vergonha para mim não. Porque aparentemente, a sua história, o começo, alguém está olhando e está falando assim, que estado de vergonha. Mas não esquenta não. Porque a Bíblia vai ter que se cumprir. Porque a Bíblia diz que cada dia de vergonha Deus vai dar dupla honra. Deus vai dar dupla honra. Aleluia. É experiência para você passar. E aí eu lembro que ela falou assim, não vem mais porque eu coloquei outra pessoa aqui. A partir de hoje você não vai mais ficar mais aqui na minha casa. Eu falei, mas como assim? Por que está acontecendo isso? Me explica. Tentei conversar com ela de várias maneiras. Tentei falar com ela de várias maneiras, mas ela não quis me dar atenção. Ela falou, é isso que eu tenho e é isso que vai ser e eu não quero mais. Lembro que eu aumentei mais um dia do meu propósito, mais um mês do meu propósito. Fiquei aqui, a pele e o osso, sem comer, sem beber. E só perguntando para Deus, Deus, o que eu fiz para merecer essa situação? Enquanto fiquei aqui 3 meses nesse monte, 25 almas se renderam. Eu não precisei ir para a África para ganhar africano. Os africanos veio aqui, eu ganhei eles para o Senhor. Eu não precisei ir para a Bahia, mas veio baianos aqui e se rendeu. Eu não precisei ir para o estado de Minas Gerais, mas veio mineiro aqui e se rendeu. Deus, o que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Por que eu tive que ganhar essas almas, mas ao mesmo tempo eu perdi a minha família? E a minha indagação era só essa. E eu perguntava para Deus, Deus, por que aconteceu isso? Por que, Deus? E enquanto eu perguntava, os dias se passava, eu ficava magro. E chegou um tempo de os irmãos vinham aqui me visitar e falar assim, o que está acontecendo? E eu tive que ser obrigado a descer do monte. Fui para casa da minha mãe. Minha situação ficou muito complicada. Fiquei na casa da minha mãe 1 mês. E você sabe como que é, uma vez que você casa, para você voltar para casa da sua mãe já é completamente diferente. Fiquei 1 mês na casa da minha mãe, após ficar 1 mês,
aluguei uma casa. E quando eu aluguei essa casa, eu falei no meu WhatsApp, ó, tô precisando disso, disso e disso. Chegou fogão, chegou geladeira, chegou armário, chegou cama. Ganhei tudo, irmão. Louvado seja Deus. E ali estabeleci a minha casa. E aí, mas sofrendo porque eu amava essa mulher. Sofrendo porque eu tinha meus filhos com ela. Eu tinha o Emanuel, eu tinha a Laura com ela. E eu queria a restauração, porque eu sou um crente que eu prego a restauração, irmão. Eu prego a restauração. E eu comecei a indagar a Deus, falando, Deus, eu não vou mais pregar a restauração, porque o Senhor não restaurou a minha vida. O Senhor não restaurou a minha família. Mas entenda uma coisa que eu vou falar para você. Tem coisas que Deus vai restaurar, mas tem coisas que Deus não vai restaurar. É o próprio Deus que vai arrancar. Porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que tudo aquilo que Deus não plantou, Ele mesmo vai arrancar. Louvado seja Deus. Alguém olhou, louvado seja Deus, para Jesus. Jesus contando a parábola do joio e do trigo. Ele vai dizer, ei, e veio um homem, um ladrão, e semeou o joio enquanto o trabalhador dormia. E a Bíblia diz que alguém perguntou, Senhor, nós podemos arrancar? E o Senhor falou assim, deixai-vos, porque naquele grande dia os anjos vão tirar e vai separar as ovelhas dos bodes. Olha só o que aconteceu. E eu falei para ela, eu te perdoo. Eu perdoo você. 2 meses se passaram de quando eu saí da casa da minha mãe. 2 meses se passaram. Eu falei para ela assim, eu perdoo você. E veio mais uma bomba. Qual foi a bomba? A bomba é que ela estava grávida desse rapaz, que a qual ela tinha me traído, que ela tinha colocado dentro da minha casa. A bomba foi que eu tive que escutar que além de ela me trair dentro da minha casa, eu tive, louvado seja Deus, que eu vi que ela estava grávida do cara. E eu falei mesmo assim, eu te perdoo. Eu quero minha família de volta, eu quero você de volta. E ela olhava para minha cara e falava assim, eu não quero mais você. Talvez você que está me ouvindo desse lado aí, esteja passando pela mesma situação que eu. Talvez você que está me ouvindo aí deste lado, está passando a mesma situação que eu. E eu quero falar para você, ei, para de ficar querendo aquilo que Deus não quer mais. Para de ficar tentando aquilo que Deus não quer mais que você tente. E ali, louvado seja Deus, eu falei para ela, se você me aceitar de volta, eu assumo essa criança, só manda esse rapaz embora. Eu queria de qualquer jeito a minha família. Mas enquanto mais eu queria, mais Deus afastava. E eu lembro que eu fui para um culto, uma advogada, o nome dela é doutora Dora Alice, dali de Guarulhos. Ela falou, pastor, nós estamos fazendo uns cultos aqui. E é o seguinte, eu quero que o senhor venha aqui, para o senhor estar trazendo uma palavra para a gente, uma mensagem de Deus. Eu falei, tá bom, mas a senhora precisa mandar o Uber para mim, porque eu estou sem condições. Ela falou, não, sem problema, pastor. Sem problema, eu vou estar mandando, venha. E ali eu fui, chegando neste culto, olha só como o trabalhar de Deus é lindo. Chegando neste culto, louvado seja Deus. Dei lugar para Jesus, preguei a palavra. E ao terminar o culto, os irmãos prepararam uma mesa. Prepararam uma mesa ali, a gente comemos bolo, tomamos café. Tinha um monte de coisa gostosa, porque sabe como que é crente, né? Crente é uma benção. Crente para comer é uma benção, eles dão lugar com força. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, a irmã que me convidou, fez o convite, falou, pastor, agora nós vamos na casa de uma irmã para estar orando por ela. Eu falei para ela assim, amém. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, porque lá atrás houve uma profecia na minha vida. E eu estava aqui no monte, e nesse dia eu questionei tanto a irmã, questionei tanto a Deus. E a irmã falava para mim assim, pastor Henrique, a irmã Antônia, ela falava assim, pastor Henrique, eu vejo você casando de novo. E eu falava para ela assim, como que eu vou casar de novo, sendo que eu estou com a aliança na mão? Como que eu vou casar de novo se eu estou com uma aliança na mão? Ela falou assim, pastor, você vai casar de novo. E eu vejo a mulher é uma mulher baixinha, branquinha, do cabelinho até aqui. Você vai casar com ela de novo, pastor. E ali, irmãos, louvado seja Deus. Eu fui para a casa dessa irmã, chegando lá, a gente fez oração.
E eu falei assim, irmã, Deus colocou no meu coração para fazer uma campanha aqui de 7 segunda-feira. E eu lembro que a gente foi a primeira segunda-feira, a gente foi a segunda segunda-feira, nós foi a terceira segunda-feira. Quando foi na quarta segunda-feira, irmão, eu já estava olhando para aquela mulher que a gente estava fazendo o culto com um olhar diferente. E eu via que ela estava olhando para mim com um olhar diferente. Eu vi, rapaz, a profecia se cumpriu. E aí eu conheci essa mulher, o nome dela é Cleide, ela vai me ouvir, porque ela vai ver esse vídeo, ela vai ouvir esse áudio, não sei como que vai chegar, mas ela vai ouvir. E ela chegou na minha vida na melhor hora, no melhor momento, no momento que eu estava passando por uma situação complicada, eu estava ferido. E dura coisa é quando a pessoa está ferida e tem que fazer a obra. E talvez você que está me ouvindo aí está ferido, está machucado, mas Deus está mandando dizer para você, ferido mesmo você vai fazer a minha obra, porque quem te sustenta sou eu. E aí, irmãos, eu conheci essa irmã, a gente concluiu a obra que a gente começamos lá na casa dela, e estou com ela hoje, para a honra e glória de Jesus. Ainda a gente não se casamos, nós estamos noivos, né? Estamos se preparando. Estou aqui, até mesmo aqui no monte, em prol da minha vida, em prol da vida dela pelo nosso casamento, para que esse casamento venha se concluir até o final desse ano, irmão. Porque eu preciso casar. Porque hoje, infelizmente, na nossa cultura brasileira, a gente temos que ter o papel. Mas lá atrás não era assim. Lá atrás, lá bem atrás, antes de Jesus vir, lá atrás não era assim, não precisava ter papel. Mas, por causa da dureza do coração do homem, Deus preparou o papel. E Deus deu autoridade para Moisés dar divórcio, aonde surgiu a carta. Eu quero falar algo para você, que está ouvindo esse testemunho, que está ouvindo a minha história. E eu quero que você venha ser marcado no dia de hoje. Porque talvez você está vivendo uma vida desgraçada e você está tentando lutar por uma coisa que Deus não quer mais, irmão. Talvez não é um casamento, mas é uma união de empresa. Talvez é uma sociedade numa empresa. Talvez é no emprego que você está e você está empurrando com a barriga. Não dá mais para você ficar lá e Deus está mandando dizer para você, ei, você está lutando, você está ficando num lugar que eu não quero. Talvez é em um bar. Talvez é uma relação que você está tentando extraconjugal. É uma mulher que você começou a olhar para ela com outros olhos. Tem da sua mulher. E Deus está mandando dizer para você, para de ficar olhando para Dalila e vai ficar com a sua mulher. Para de ficar tentando, batendo a tecla do erro. Porque, irmão, uma coisa é você tentar lutar pelaquilo que você sabe que vai dar certo. Outra coisa é você lutar por uma coisa que você sabe que vai dar errado. Então, irmão, se for para lutar, luta por uma coisa que vai dar certo. Talvez que você que está me ouvindo aí, pastor, mas como que foi? Você divorciou? Divorciei, estou divorciado. Tem 4 meses que eu estou divorciado para a glória de Deus. Tem 1 ano que eu pago pensão para os meus filhos certinho, porque o juiz decretou. Tem 1 ano que eu vejo os meus filhos, porque ela não queria deixar ver meus filhos. Ela fez da minha vida um inferno. E eu tô aqui para contar para você, tem 1 ano. Eu vou falar uma coisa aqui que poucas pessoas... Tem mulher que vai falar assim, glória a Deus. Mas tem uma que vai falar assim, corajoso. Porque hoje é as mulheres que colocam os maridos no pau. Eu não. No meu caso, eu que tive que ir lá me colocar eu mesmo no pau para poder ver meus filhos. Para poder estar do lado deles em 15 em 15 dias. Debaixo da estratégia de Deus, hoje eu estou 1 ano, nunca falhei na pensão com os meus filhos. Estou aí com eles aí, na benção. Louvado seja Deus e na presença de Deus, que é o mais especial, que é o melhor. Estou me preparando para casar e eu quero falar para você, faça a sua escolha certa. Amém? Faça a escolha certa para a tua vida. Talvez você que está me olhando e está me observando, está pensando naquilo que eu estou falando, faça a escolha certa. Por causa de uma escolha errada, irmão. Eu fiquei 7 anos da minha vida, porque por eu ouvir os crentes, eu fiquei 7 anos da minha vida
Eu perdi 7 anos da minha vida, irmão. Por eu ouvir os crentes, tem que casar logo. Não. Primeiro você tem que conhecer a pessoa. Você não tem que casar logo, você tem que conhecer a pessoa. Porque senão você vai estar dando tiro no escuro. E uma pessoa que atira no escuro, ela não acerta o alvo. Uma pessoa que dá um tiro no escuro, ela não acerta o alvo. E eu quero falar para você, ei, não dá tiro no escuro. Porque senão você vai errar o alvo. E se você errar o alvo, irmão, meu Deus, você vai sofrer, irmão. E eu quero falar para você, ei, conheça a primeira pessoa. Antes de você tomar qualquer atitude. E você que está sofrendo no seu casamento, se for uma pessoa para você lutar, talvez você está sendo traída, talvez você está passando por uma situação complicada, mas Deus tem um caminho certo para você. Talvez a solução seja igual a minha. Deus vai colocar uma outra pessoa, mas talvez Deus pode mudar essa pessoa que está com você. Deus pode realizar um milagre. Mas eu quero deixar o meu testemunho de vida para você. E eu quero falar para você que grandes coisas Deus tem para fazer para você. Amém? Queridos, quero encerrar meu testemunho. Eu acredito que vai acrescentar coisas boas na sua vida. Eu acredito que você vai ser edificado através desse testemunho, no Semeando Vidas, um grande projeto. E eu creio que em nome de Jesus, Deus vai te direcionar através desse testemunho. Deus vai dar direção para você através desse testemunho. Você que está fora, volte para Jesus. Você que está passando por uma situação que você fala assim, rapaz, o médico deu um decreto, porque eu preguei aqui, eu falei para vocês, no meu testemunho, aquela família havia um decreto na vida daquela menina, que ela ia morrer. Ela não ia viver, ela ia morrer. Não tinha esperança para ela. E talvez você tenha um amigo, talvez você tenha alguém da sua família, seu filho, o seu pai, a sua mãe, e o decreto do câncer vai matar. O decreto da AIDS vai matar. O decreto do homem vai matar. Mas Deus está mandando me trouxe aqui para dizer para você que os planos e a preparação do coração é do homem. Mas o general de guerra, é ele que vai dar a última palavra. É ele que vai dar a última palavra para a tua vida sentimental, tua vida espiritual, a tua vida financeira. É ele que vai dar a última palavra. É ele que vai dar o carimbo final, irmão. Creia somente. Nessa oportunidade, eu quero fazer o apelo para você que me ouve. Amém? Quero fazer o apelo para você que me ouve. Sabe por quê? Porque Jesus não desistiu de mim. Aqui quem está falando com você é um ex-traficante, um ex-morador de rua, um ex-usuário de droga. E Deus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de mim. E Jesus não desiste de você. E eu quero falar para você que Ele está aqui hoje de braços abertos para te receber. Talvez você não está na região de São Paulo, talvez você está em outra região e eu quero falar para você que Ele não desiste de você. E Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Ele quer mudar a tua história. Mas cabe você dar o primeiro passo. E eu quero fazer o apelo, você que me ouve. Daqui dentro de 5 minutos eu vou fazer uma oração. E eu quero que você se ajoelhe aí na sua casa. Não sei se você está num quarto, dentro de uma cela. Não sei se você está na rua, dentro do ônibus. Eu não sei onde você está nesse momento. Talvez tu está na calçada, já tramando contra a tua vida. Eu não sei onde você está. Mas como houve solução para a minha vida, como houve solução para os demais, tem solução para a tua vida. Ei, o quanto o diabo puder levar, ele vai levar. Porque ele sabe. Para ele não tem mais salvação. E você sabe por que o diabo ele te odeia? O diabo te odeia porque, louvado seja Deus, ele queria ser igual a Deus. Pastor, não entendi ainda. Em Isaías capítulo 14, verso 14, está escrito assim: e eu subirei até os mais altos das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero falar algo para você. Em Gênesis
A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele vai dizer assim: e façamos o homem, a nossa semelhança e a nossa imagem. Você sabe por que o diabo te odeia? Porque ele queria ser a semelhança de Deus, mas não, em vez dele dar para o diabo, ele deu para você. É por isso que ele te odeia, porque você é imagem, você é semelhança do Senhor nosso Deus. E é por isso que o diabo te odeia, porque o que ele queria, Deus deu para você. Aleluia, louvado seja Deus. Nós não merecia, mas ele deu para nós. O que, pastor Henrique? O direito de morar no céu. Aleluia. A salvação, aleluia, ela não é comprada, mas sim é um direito nosso. Mas é uma escolha de você. Você está diante da escolha. Faça a sua escolha nesta noite. Faça a sua escolha nesta noite. Ei, mulher, não destrói a sua vida não, mulher. Ei, varão, não destrói a sua vida não, porque Deus tem coisa grande para realizar na sua vida. Não desiste da sua chamada, profeta. Não desiste, mulher, porque Deus vai salvar o teu filho. A minha mãe orou por mim e Deus me salvou. E Ele tem salvação para a tua família. Ele tem mudança de cativeiro. Ei, não desiste não, tá doendo, mas procede, porque Ele quer mudar a tua história. Eu vou deixar só uma frase bíblica que Jesus disse, e já vou entrar para a oração. Que Jesus disse assim: que todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E todo aquele que confessar diante dos homens, eu naquele grande dia, eu confessarei o nome dele diante do meu Pai que está no céu. E eu quero falar para você: é necessário que você venha confessar o nome dele. Confessar o quê, pastor Henrique? Que ele, a partir de hoje, ele será o salvador da tua alma. O único suficiente salvador da sua alma. Entrega hoje o seu caminho. Faça como o salmista fez no Salmo 37, no verso 5, ele disse: ei, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega o seu caminho hoje. Pode ser a sua última chance hoje. E Deus quer te livrar da morte. Deus quer te livrar da condenação eterna. Porque morreu, irmão. Não tem mais morte. Morreu, é eternidade. E para onde você vai se Deus pedir hoje a sua alma? Eu quero falar para você: hoje é a sua última oportunidade. Então vem para os pés de Jesus. Amém? Você que me ouve, está ouvindo essa gravação, eu quero que você se ajoelhe. Eu quero que, se não der para ajoelhar, coloca a mão no teu coração. Talvez você está num coletivo e o coletivo está lotado. Talvez você está no seu serviço e não dá para você se ajoelhar. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, porque eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, tudo quanto o Senhor fez em minha vida eu contei neste lugar. Eu estou diante da Tua presença, diante dos meus irmãos e diante da Tua presença, Senhor, porque Tu és grandioso. Eu oro por essa mulher, eu oro por este homem, Senhor. Meu Deus, que não quer, Pai, amado Pai querido, que não quer mais ter vida, que está pedindo a morte. Eu oro por esse homem que está na cela, Senhor da glória, está debaixo de uma sentença. Salva a vida dele, dê uma oportunidade para ele, Deus. Salva a vida dos filhos dessa mulher. Salva a vida dos filhos desse homem, Deus. Faça o sobrenatural acontecer, Deus, dá um sinal para ele. Alabadacamanchobe darachúria. Meu Deus, use eles, Pai, tremendamente. Levanta, Senhor, a prostituta como uma grande missionária, porque talvez ninguém dê nada para essa mulher. Levante esse homem, Senhor, como um grande pregoeiro da Tua palavra. Meu Deus amado, Deus, que não faça conforme o seu querer, a Tua vontade. Hoje, esses que estão me ouvindo, que vão me ouvir ainda, que não vão me ouvir só esse ano, mas vão me ouvir em várias gerações ainda, Pai amado e Pai querido, até a sua volta. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus, eu peço ao Senhor, Pai amado e Pai querido, que o Senhor possa abençoar a vida do Teu povo. Ajude, Senhor, a geração, Senhor, a nossa geração. Meu Deus, abençoe, Senhor da glória, o nosso país. Abençoe, Senhor, a África.
Abençoa os Estados Unidos, abençoa Israel, abençoa o México, abençoa a Angola, abençoe, Senhor, o Equador, a Bolívia, meu Deus amado, Deus, que da Rússia, meu Deus, da Ucrânia, ser com eles, meu Deus, muda, Senhor da glória, a nossa nação, o nosso planeta. Meu Deus, os países que eu não falei o nome aqui, a Holanda, a Itália, a França, muda, Senhor, todo o povo, ser com eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, livre todo esse povo do mal. Meu Deus, dê vitória para com ele, esse empresário, essa empresária que me ouve. Meu Deus, amado Deus querido, meu Deus, dê vitória a ele, muda a história, Senhor, ser conosco. E eu oro para esses que estão perdidos e estão voltando hoje, que o Senhor possa receber a vida deles, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, Senhor. É o que o teu servo pede, Senhor, crendo no milagre, porque eu não creio que eu vim aqui nesta noite. O Senhor não me deu vida até hoje, porque quantas vezes, Senhor, eu não corri a bala comendo e nenhuma bala pegou em mim, Senhor. Eu não acredito que o médico não cortou as minhas pernas, Senhor da glória, e por isso que eu estou aqui com elas dobradas, com meu joelho dobrado, Senhor. Eu não acredito que o Senhor permitiu minhas pernas estar aqui boa, para o Senhor não dar vida para essa pessoa que está me ouvindo. Então abençoe, Senhor, a vida deles, receba almas deles. É o que o teu servo pede e ora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, quero também assim, louvado seja Deus, agradecer a produtora Semeando Vida. Louvado seja Deus, o pastor, a pastora, os seus filhos que são, aqueles que são os cameramen, que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente, em nome de Jesus. E eu creio que não vai ficar só nisso. Deus vai fazer, vai criar caminhos para honrar esse ministério. Louvado seja Deus, e pode marcar isso. Hoje é o meu, amanhã serão de vocês, para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E eu vou deixar aí para quem quiser chamar a gente para estar ministrando a palavra. Louvado seja Deus, o meu contato. Você que precisa de uma oração, pastor, preciso de uma oração, pode me adicionar, pode me chamar no WhatsApp. Eu vivo completamente da obra. Eu estou aqui no monte, vou ficar aqui 30 dias em cima deste monte, Monte de Guaianazes. Estou na oração 6 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e meia-noite. Estou aqui num grande clamor. Louvado seja Deus pela sua vida, eu quero orar por você. Louvado seja Deus, eu quero ver Deus mudar a tua história. Eu quero ver você contando o seu testemunho. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fique com esse testemunho. Testemunho abençoado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não disse que ia fazer estirque de que menense de canto estirque de que menense. Eu faço estirque de canto ai, de quem passar em teu caminho, esterquei de quem menes. Esterquei de canto, esterquei de como nos. Esterquei de canto, coloca nas tuas mãos. Tocando como nos usa, esterquei de quem menes. Olha os inimigos caindo, ó. Sai! Esterque de canto, não disse eu que ia te levantar? Esterque de que meneci! Estorco do comunismo, sou general de guerra! Esterque de que meneci! Marche, homem! Esterque de que menece! Staicando isso, temer por quê? Glória a Deus. Esterque de canto isso! Tu me conhece! Estou com o comando! Não duvides, esterque menece, dos meus planos para ti! Esterque de canto, esterque menece, pensa que não tô vendo? Stai canto estede como não conte os dias, ter que de cantar. Tu verás a minha glória. Estou como não sou do como não ter que de canto isso. De canta lá recanto isso.
escolhi desde o ventre da tua mãe. Te separei, sterke de canto estede que manasse. Sterke de canto isse. Usa o que eu te dei. Não temas os inimigos. Eu já derrotei todos. Sterke de canto estede de menace. Sterke, só marche. Eu estou na frente. General de guerra! Marcha na tua frente, não te esqueça! Sterke de canto, cuido de tudo! Eu cuido de tudo! Não temas! Não se preocupe! Marque esta data! Homem, marque esta data! Derramo chuva de bênção! Envio provisão! E tu glorificarás o meu santo nome. Sou eu, teu Deus, que falo contigo. Não temas, porque eu sou contigo na terra. Fique na minha santa paz. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!